Cidadania na Grécia Antiga. História é molezinha, então vamos lá. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre a Grécia. Inicialmente, os gregos se organizavam em gênos, que eram as comunidades governadas por reis. Conforme os gênos foram crescendo para melhor organização e defesa, foram surgindo as denominadas cidades-estados. Cada cidade, ou polis, possuía um governo independente, com exército, moeda e fronteiras próprias. Não é que nem aqui no Brasil, que nós usamos o Brasil inteiro a mesma moeda, que é o real. Lá, cada cidade tinha a sua moeda. É como se em uma cidade tivesse o real, em outra tivesse o euro, em outra os dólares. É isso, cada cidade era independente. Apesar de independentes, elas possuíam uma cultura similar, ou seja, elas falavam o mesmo idioma e usavam o mesmo alfabeto. Um pouco sobre as polis, já que nós vimos que as polis, que também são as cidades-estados, agora nós vamos falar um pouco sobre elas, né? Elas tinham como centro político as acrópolis, que nem mostra na imagem uma acrópole, localizadas nas partes mais altas da cidade, em que se encontravam as construções importantes, como templos religiosos, para o culto a seus deuses. E a ágora era o lugar onde os cidadãos das polis se reuniam. Democracia. Eu acho que você já ouviu falar nesse termo. Tenho certeza que sim. Vamos saber o que ele significa. Primeiro, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Demos mais kratos dá poder do povo. A cidadania ateniense somente se aplicava aos homens, filhos de pais e mães atenienses e com idade superior a 18 anos. O restante da população, isto é, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, lembrando que não tinha ET naquela época, tá? É só um jeito mais animado de falar estrangeiros. Continuando. Eles não podiam ser vistos como cidadão ateniense e, portanto, eles não tinham direito de opinar sobre as questões da polis. Assim, com o objetivo de decidir sobre aspectos da vida e da organização do cotidiano da política de Atenas, os cidadãos atenienses eles se reuniam em assembleia na ágora, como eu falei, que era a ágora onde os cidadãos atenienses se reuniam. E eles debatiam sobre assuntos como a condenação de uma pessoa que cometeu um crime. Nessas reuniões também ocorriam a aprovação ou não de leis que seriam adotadas na cidade. As assembleias duravam o dia todo, do nascer até o pôr do sol. Agora sobre o ostracismo. Ele era a condenação ao exílio de pessoas que pudessem ameaçar a forma de governo da polis, ou seja, eram banidas daquela cidade quem poderia ameaçar a forma de governo que eles faziam, né?